Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que eu estou aqui novamente para a gente poder falar um pouquinho do Senhor, para podermos falar um pouquinho de cada um de nós, né? Essa pandemia, a gente tem sido tão isolado, tem sentido tanta falta, tantas saudades das pessoas. E agora a gente tem um momento de estar um pouquinho junto, pelo menos se vendo, se falando, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço a Ti, Senhor, a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, falando com meus irmãos em Cristo, matando um pouquinho das minhas saudades, ouvindo o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Sabemos que a Tua palavra é um ensinamento diário, Senhor. Ela é um alimento que nos sustenta dia a dia. Eu não sei o que seria de nós com toda essa pandemia se nós não tivéssemos a direção do Teu Espírito para nos guiar. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, alcança cada vida, alcança cada família, olha pelos meus pastores que estão na frente desse trabalho, é um trabalho árduo, são muitas vidas que dependem da mão deles, e o amor está acima de tudo para que eles sejam alcançados. Pai, visita os hospitais, visita aqueles que estão enfermos, olhe pela vida da menininha, do Gibson. Senhor, é uma criança, uma inocente que está sofrendo. Sabemos que o Senhor está na frente dessa situação, Pai, mas tenha piedade, Deus. Coloque as Tuas mãos santas para que a Tua cura divina, o Teu milagre, Pai, seja alcançado por essa criança. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Muitos que estão desempregados, precisando, Senhor, de uma porta, precisando de um sustento, precisando de uma ajuda, Deus. Que o Senhor possa usar aquele que estiver mais próximo, Pai. Nós somos diante de Ti servos para auxiliar a todos os irmãos. Que o Senhor possa nos alcançar nessa noite, Pai, e trazer um consolo, um conforto, uma alegria em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar do provérbio 14, né? É um provérbio bem extenso. Então eu tentei tirar alguns versículos que chamassem mais atenção para que pudesse ser mais prático para o nosso dia a dia, amém? Então vamos iniciar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas é com a própria mão a insensata derruba a sua. Então, a gente já ouvimos muito sobre isso, né? Sobre a sabedoria, que o livro de Provérbios nos ensina. E aqui ele está mostrando a posição da mulher. A mulher sábia pode edificar o seu lar, mas a mulher que não for sábia, ela também pode destruir. Nós sempre ouvimos muito falar que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E eu costumo falar que não é atrás não, é ao lado. É ao lado de um grande homem que sempre tem uma grande mulher, porque os dois têm que andar juntos. Um sozinho não faz nada. Por mais que a mulher seja, ela não vai carregar sozinha. Por mais que o homem seja, ele precisa da mulher para acompanhar. Para isso Deus colocou a mulher como uma auxiliadora, como uma ajudadora. A mulher tem sobre si uma grande responsabilidade, né? Porque a mulher cuida da casa, nos afazeres, a mulher cuida dos filhos, na educação, a mulher cuida do marido, e hoje em dia a mulher trabalha fora, também tem mais um a fazer. Para muitas mulheres, isso se tornou uma carga muito pesada, então acabaram abrindo a mão de alguma dessas áreas, né? Porém, a mulher que Deus cita aqui na Bíblia é aquela que busca, em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos da sabedoria divina para podermos saber como agir em cada uma dessas situações. Nós somos importantes em todas essas áreas. Nós somos necessárias em todas essas áreas. Então, nós não podemos abrir mão disso. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que buscam a Deus. Então, a mulher sábia tem que buscar, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ela tem que ser obediente àquilo que ela está aprendendo na palavra de Deus, para ela poder se tornar uma coluna forte, uma estrutura, realmente a mulher virtuosa que a palavra fala, para podermos ser
forte dentro dos nossos lares e sermos fortes também onde nós estivermos. Paz, irmã Neuza, Deus abençoe. Muitas saudades. Zenaide, quanto tempo, gente, que a gente fazia nossas reuniões de quinta-feira, poderia visitar os lares. Hoje ainda não estamos podendo fazer isso, mas não vai demorar não. Logo, logo nós vamos estar voltando a fazer isso, amém? Beijo para vocês, Deus abençoe. Então, esse foi o provérbio do versículo 1, que eu acho muito importante. A mulher tem uma posição muito grande em todas as áreas e ela é muito usada por Deus. Se nós verificarmos na história da Bíblia, desde o início, a importância que a mulher tem, amém? Quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. O temor a Deus está mostrando que se a mulher sábia, se ela estiver buscando na palavra de Deus a direção que ela deve seguir, com certeza o caminho dela vai ser um caminho vitorioso. Se ela não tem o conhecimento da palavra, o caminho pode ser enganoso. A conversa do insensato traz vara para suas costas, mas os lábios o protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Muito a gente vê na palavra de Deus quando fala da sinceridade. Por mais que seja difícil, nós temos que manter sempre a verdade. A mentira sempre vai nos levar por um caminho enganoso, por um caminho difícil. Oi, Morgana, tudo bom? Beijo, saudades, amo vocês, viu? O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Uma das coisas que a palavra de Deus nos dá é discernimento. Nós temos que saber exatamente o que falar, quando falar, como falar. Porque a insensatez nos faz ser precipitados e nos leva muitas vezes a cometer erro, a cair em pecado, por não ter tido o tempo exato da palavra de Deus que nos ensina a ser sábios. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Olha, é verdade, quando você começa a andar nos caminhos do Senhor e as pessoas com quem você começa a conviver, o tipo de conversa que você tem é de um nível. Eu lembro que eu falava assim, falava palavrão, zombava das pessoas, sabe, as coisas com ironia. Então era uma coisa que a gente trazia do mundo, esse tipo de conversa, né? Então aqui pelo que está falando, quando você mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento do que ele falar. Quando você começa a conviver com as pessoas do mesmo ambiente de Deus, o teu diálogo é um. Quando você vai dialogar com alguém que não é, você começa a entender que é vazio o que é dito. Por ali a gente percebe o que é ter o conhecimento de Deus e o que é ser tolo. É fútil. A conversa não tem sentido. A direção que se toma é outra. Então até nisso a gente começa a perceber a diferença quando a gente fala daquele que serve a Deus e do ímpio, do tolo e do sensato. Nós vamos perceber isso conforme a gente vai crescendo na presença de Deus, conforme a gente vai buscando a sabedoria de Deus para nossas vidas. A sabedoria do homem prudente é definir o seu caminho, mas a insensatez do tolo é enganosa. O insensato zomba da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. A gente começa a perceber isso quando a gente começa dentro da palavra de Deus e conviver com aquele que não tem a palavra de Deus. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Outro versículo que me chamou muito a atenção é esse que vem agora.
Paz, Valdir. Deus abençoe. Beijo na Sueli e todos vocês aí. Amém? Há caminho que parece certo aos homens, mas no final conduz à morte. Sabe, tem um dito popular, né, que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Se todos os caminhos levam a Deus, por que que no final algum deles conduz à morte? Isso significa que nem todos os caminhos levam a Deus. Nós temos algumas escolhas que a gente pode fazer. Quando a gente começa a crescer na presença de Deus, nós começamos a sentir a direção do Espírito Santo. Às vezes tem gente que até fala, tem uma luzinha vermelha na hora de você tomar sua decisão, acende uma luzinha. É o Espírito Santo te mostrando qual o caminho que você deve seguir. Então existe escolha. O caminho que o Espírito Santo te mostra, que você sabe que vem de Deus. E tem aquele que a gente escolhe pela própria vontade. Por que que a gente às vezes escolhe pela própria vontade? Porque o caminho é mais fácil? Para você alcançar o teu objetivo vai ser muito mais rápido? Vai te trazer algum proveito maior, benefício maior? Sabe, hoje no mundo moderno a gente percebe essa correria, né? A gente quer tudo na hora, quer tudo para ontem, as bênçãos de Deus têm que vir da maneira que nós queremos e muitas vezes nós corremos nesse risco. Nós podemos estar tomando o caminho errado. Caminho que lá no final vai mostrar para nós que levou à morte. Você correu, correu, correu. Mas aquilo que Deus tinha para te entregar, você não quis ouvir. Você não quis ser guiado. Você preferiu o caminho mais fácil, aquele que foi feito pela nossa própria escolha. Então nós temos que tomar muito cuidado. Qual a escolha que nós temos que tomar para que os nossos caminhos sejam realmente o caminho de Deus. Amém? O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O inexperiente normalmente é inocente, então ele se deixa enganar com muita facilidade. Mas como a gente tem visto que o homem tem que ter cautela, tem que ser sensato, tem que ser prudente, ele consegue enxergar muito mais longe e ver aonde ele está pisando. É a força de Deus, é a sabedoria de Deus que nos dá essa opção. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Age por impulso, age sem pensar. O tolo, ele cai facilmente, o sensato não. O sensato, ele para pensar. Quantas vezes a gente se pergunta, né? O que eu estou fazendo agrada a Deus? E se fosse Jesus, ele estaria fazendo desse jeito? Nós temos que parar para ter esse tipo de pensamento, para fazer esse tipo de interrogação, para que a nossa própria vida possa ter a direção certa. Quem é irritadíssimo faz tolice, e o homem cheio de astúcia é odiado. E se irritar por... Olha, a gente conhece muita gente, sabe, até mesmo dentro da igreja, que se irrita por qualquer coisa. Não dá tempo, às vezes, nem de você terminar de falar a frase. A pessoa já está irritada. Isso não é de Deus. Nós temos que ter tolerância, nós temos que ter paciência para poder não se tornar tolo e insensato. Porque aqui diz que é cheio de astúcia e é odiado. Não é isso que nós queremos para a nossa vida, não é verdade? Oi, Aline, beijo para você também. O inexperiente herda a insensatez, mas o conhecimento é a coroa do prudente. E olha, desde que nós começamos a falar sobre provérbios, que nós estamos insistindo, o livro de provérbios é um livro de sabedoria. É um livro de ensinamento de como nós podemos ser sábios na presença de Deus. Como é que a sabedoria de Deus pode nos alcançar. Esse livro inteiro nos ensina dia a dia como nós temos que agir, em todos os lugares, na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, com o nosso marido, com o nosso filho, com as noras, em todos os versículos você consegue ter proveito de como agir, amém? Por isso que ela é a coroa dos prudentes.
Os maus se inclinarão diante do homem de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados, até por seus vizinhos, mas os amigos do rico são muitos. Olha, os amigos do rico podem ser muito. Eu tive uma experiência minha de vida com o momento em que eu era rica, em dinheiro, muitos amigos. A casa sempre cheia. Tudo que você falava era motivo de riso. Qualquer piada que vocês falassem, todo mundo ria. Quando eu perdi tudo, onde ficaram os amigos? Não sobrou nenhum. Nenhum. Eu só fui encontrar amigos quando eu fui buscar a Deus. Quando eu vim saber o que é verdadeiramente uma amizade. O que é verdadeiramente querer bem a alguém. Aquele que olha para você e não tem interesse nenhum. Olha pelo que você é. Te abraça da forma que você chega. Cheia de erros, cheia de falhas. Mas você é abraçado. Você é recebido. Ali você começa a conhecer o que é verdadeiramente uma amizade. Então o rico pode ter muita amizade. Quantidade não é qualidade. Aqueles que se aproximam de você pelo que você é, pelo amor que tem pela tua vida, é esse o amigo que nós temos que manter. Amém? Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade o necessitado. Várias são as passagens da Bíblia que nos fala, né? O mandamento principal de Deus, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos e estender a mão àqueles que precisam. Desde o início a Bíblia fala de ajudar as viúvas, de ajudar os órfãos. Sabe, a gente está vivendo num momento de pandemia que muita gente está necessitando de muita coisa. Muita gente foi obrigada a deixar suas casas e morar nas ruas. E às vezes um pouquinho que a gente possa fazer é muito para aquele que está necessitado. Nós temos que saber ser caridosos, sim. Nós temos que saber dividir, sim. Nós temos que estender as nossas mãos para aqueles que estão precisando. Porque no momento que eu precisei, eu encontrei quem estendesse a mão. E olha, se não fosse isso, eu não teria me aproximado de Deus. Foi o estender da mão de um cristão, de alguém que conhecia a palavra de Deus, que me fez enxergar que eu tinha um outro caminho que eu podia chegar, alcançar. E alcancei. E glórias ao Senhor, porque hoje eu também posso estender a mão àqueles que são necessitados. Amém? Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Como é difícil a gente encontrar pessoas que são fiéis. Como é difícil encontrar as pessoas que nos amem de verdade. A palavra de Deus fala que o amor de muitos esfriaria nos finais do tempo. E nós temos vivido isso. Como falta amor entre as pessoas. Como falta amor dentro da própria família. Como falta amor entre pais e filhos. Entre marido e mulher. Nós temos que buscar esse amor. Nós temos que cultivar esse amor. E é só através da sabedoria de Deus que nós vamos reconhecer realmente esse amor. É planejando o bem. É querendo bem a todos. Nós vamos viver esse amor e essa fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então não vamos só falar, né? Vamos fazer? A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez do tolo produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Falar a verdade não faz mal a ninguém. Não existe mentira branca, aquela que a gente às vezes fala, não, mas eu fiz por um bem maior. Não tem como ser. É a verdade que tem que prevalecer. Nós podemos tentar usar assim de palavras às vezes suaves, se você acha que a verdade vai machucar, que a verdade vai ofender. Deus sempre dá um escape para a gente falar a verdade de uma forma que não magoe ninguém, não machuque ninguém. Porque a verdade pode salvar uma vida, mas a mentira,
essa pode levar a uma destruição. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha, aqui vale a pena um testemunho, né? Porque eu tinha meus filhos dentro da igreja junto comigo, a eles foi ensinado a palavra de Deus, então eu tenho certeza que a semente do Senhor ainda está ali, já deu frutos e vai ter que dar muito mais ainda. No momento eles se desviaram da palavra de Deus, mas eu não, eu permaneci. Foi a única coisa que eu não abri mão. Eu abriria mão de qualquer coisa, menos daquilo que eu conheci e aprendi caminhando com Deus. E eu percebi que mesmo eles longe, só de eu estar buscando a Deus, o Senhor tem me dado tanta bênção sobre a vida deles, livrou meu filho da morte, livrou eles de tanto perigo, sabe? Eu vejo eles prosperando, eu vejo eles se encaminhando. Então aqui essa palavra cabe direitinho, porque a palavra de Deus é uma fortaleza tão segura que ela vai alcançar e vai ser refúgio para os nossos filhos, mesmo que ainda eles não estejam buscando a Deus como eu gostaria. Mas eu sei que a palavra do Senhor ainda os alcança. Às vezes eu converso com um deles e falo, nossa, um deles ainda fala assim para mim, nossa mãe, eu tenho certeza que foi Deus que fez isso na minha vida. Sabe, então a semente está ali, o temor a Deus está ali. O Senhor é um refúgio para os nossos filhos através das nossas vidas. Amém? O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quando você tem temor a Deus, em primeiro lugar, você não se precipita para pecar, você não se precipita para cair, porque o temor a Deus na hora faz você parar e pensar se deve ou não fazer aquilo para o que você está se propondo naquele momento. E o temor a Deus te mostra muitas vezes que quando você vai fazer a escolha e você para pensar, ele te evita de cair em muitas armadilhas, porque quando você busca a palavra do Senhor, ele te dá muito discernimento. E você consegue enxergar quando é uma armadilha que está sendo preparada. O temor de Deus salva muitas vezes as nossas vidas e nos tira de caminhos errados. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Realmente não tem como um rei reinar se ele não tiver súdito para governar, né? E o príncipe sozinho não vai fazer nada. Então nós precisamos de povo, o povo de Deus, para que Deus possa reinar entre nós. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Isso a gente já falou da paciência, da prudência, de evitar a tolice, de evitar a precipitação. A precipitação nos leva muitas vezes a cometer coisas erradas, a envolver pessoas, porque nós queremos ver a solução rápida da situação. Não, nós temos que ter paciência para poder entender realmente qual é o propósito de Deus naquela situação. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Esse foi um outro versículo de que eu escrevi alguma coisa, que conforme eu fui preparando a palavra, eu vi aquele que mais mexe com a gente, né? Que mais fala com a gente. E esse versículo foi um que chamou muito a minha atenção. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Um coração em paz, o que ele representa? Ele representa uma mente tranquila. Porque todos os pensamentos, todas as situações, primeiro vêm na mente, para depois chegar no coração. Então, se o seu coração está em paz, é porque a tua mente está tranquila. E isso só acontece quando nós temos Deus como centro da nossa vida. É só quando você tem Deus como foco, como primeiro, que você vai conseguir ter a mente tranquila e o coração em paz. Porque quando nós temos nós mesmos como ponto central da nossa vida, nós deixamos nos levar pelas emoções, nós deixamos nos levar pelos sentimentos. É a alma que vai falar, não é o espírito. E a gente acaba se deixando levar pela inveja. E a inveja,
é uma doença que ela vai corroendo a gente por dentro. Por isso que ele fala que a inveja aqui, ela destrói os ossos. O coração em paz vai te trazer vida. Mas a inveja que vai te comendo, ela tira a tua saúde física, ela te destrói. Se você olhar para uma pessoa que você conheça que seja uma pessoa invejosa, você vê na fisionomia da pessoa que ela é amargurada, ela se autodestrói e acaba destruindo tudo, fisicamente também. As emoções, ela permite muitas vezes que a gente dê brecha para que o inimigo encontre entrada para nos levar à destruição. Mas o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vamos ter o nosso coração em paz? Vamos ter a nossa mente tranquila? Vamos permitir que Deus, através do seu Espírito, nos conduza? Que não seja a nossa própria vontade de carne, de homem, de mundo, que nos leve, que isso vai nos levar à destruição física e espiritualmente. Amém? Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando você faz algo por alguém, você não está fazendo para ele, você está honrando a Deus. Porque esse é um princípio bíblico que nós temos que nos ajudar uns aos outros mutuamente, mas pensando sempre, não é para parecer, não é para ter proveito algum, é principalmente para honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Justo, temente a Deus, buscar ao Senhor em todas as situações, mesmo quando chega a calamidade. Nós estamos vivendo um momento de calamidade. Essa pandemia é um momento de calamidade. Nós estamos vendo países que estão sofrendo com alagamentos, com incêndio, com terremoto, com vulcão. Será que não estamos vivendo momentos de calamidades? Mas nesses momentos nós temos que buscar um refúgio. E da onde vem o nosso refúgio? Olhe para o alto. É do alto que o Senhor trará os nossos refúgios. Amém? Mesmo no momento de calamidade. É a nossa fé. É a nossa crença, é o nosso temor, é a nossa certeza de que é o Senhor que está agindo por nós. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre o tolo, ele se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Eu acho que isso nós temos visto hoje em dia, não é verdade? Quando fala aqui que a justiça engrandece a nação. Quando você tem um líder, quando você tem um governante que é justo, que é temente a Deus, tudo que ele faz prospera. O povo cresce. O povo tem a alegria de ter aquela pessoa como governante. Agora, quando você tem um governante que é corrupto, que se alia às coisas que não deve, as coisas que você sabe que é só para manter proveito próprio, o povo sofre e o povo se envergonha. Será que nós não temos tido vergonha em alguma situação? A gente vê tanta coisa passando pela televisão, tanta sujeira vindo à tona, quantas situações armadas por proveito, por poder, por dinheiro. É uma vergonha para nós isso. Então aqui fala, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E nós temos nos envergonhado, sim, muito. Nós temos que orar muito, pedir a Deus que conduza a cabeça dos governantes. Porque quando o governante erra, o povo todo sofre. Então precisamos preparar, sim, preparar que Deus dê a nós sabedoria na hora de nós termos que eleger os nossos líderes, os nossos governantes. Que Deus possa entrar na mente desses governantes. São povos e povos que estão sofrendo por governantes que são mal conduzidos. Então que a gente venha realmente
buscar diariamente em oração a direção para que a nossa igreja, para que o nosso povo, para que o povo de Cristo não venha sofrer, mas que nós possamos sim encontrar em Deus um escape para todas essas situações. O servo e o sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. O nosso rei é Deus. É a Ele que nós devemos servir. E servir com sabedoria, para nunca deixar que a ira dele seja alcançada. Então, eu vou encerrar essa palavra com essa oração, pedindo a Deus que dê sabedoria a todos nós, filhos dele, para que possamos fazer sempre, caminhar sempre, para que ele seja, a vontade dele seja cumprida nas nossas vidas. Nós precisamos aprender, sabe, eu vejo às vezes assim, eu olho famílias cristãs, famílias que se dizem cristãs, mas não vivem a sabedoria de Deus, não buscam o discernimento que a palavra de Deus nos dá, porque você vê tantas atitudes que tá tão fora, sabe, você ouve vocabulário que soltam, que você fala, meu Deus, como é que pode se dizer filho de Deus? Como é que pode se dizer servo do Senhor? Nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente fala, porque servir a Deus é uma coisa muito séria. Nós temos que aprender que dentro dos mandamentos e dos ensinamentos do Senhor, nós temos que mudar, converter. Se converter não é apenas falar eu aceito Jesus. Se converter é mudar as nossas atitudes, aquelas que vêm de dentro para fora. As pessoas têm que olhar e têm que sentir que mudou. Algo diferente ali acontece. Aquilo que sai da sua boca tem que sair para edificar. Nós temos que tomar muito cuidado. Voltando no primeiro versículo, a mulher sábia edifica o seu lar. A mulher insensata, ela destrói. Então essa palavra não é só para a mulher, não. É para todos nós cristãos. Nós temos que ter sabedoria, sim, para que tudo que saia da nossa boca seja para entregar a alguém que está necessitando ouvir, mas para que ele cresça, para que ele busque, para que ele conheça esse Deus que nós servimos. Todo dia nós aprendemos, por mais que a gente ache que conhece, a gente ainda conhece muito pouco. Nós temos muito mais para buscar a Deus e conhecer. Que essa palavra entre no seu coração, que essa palavra abra a sua mente, que você comece a enxergar dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, aquilo que a gente pode melhorar. Tem muito que a gente pode fazer, muito que a gente pode crescer. E que nessa noite o Senhor possa alcançar cada um de vocês, levando a sua mente a sabedoria de Deus, para que a gente possa realmente viver, desfrutar e dar frutos, que é isso que o Senhor espera da gente. Amém? Eu vou encerrar orando um Pai Nosso, que eu acho que é uma oração que todos nós sabemos, e todos nós podemos ser alcançados por Deus. É a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Se eu esqueci de falar com alguém, eu ainda não tenho muita prática de ir vendo quem vai entrando não, tá? Mas eu amo todos vocês, tenho muitas saudades e em breve estaremos todos juntos. Que Deus abençoe. Um beijo.